E aí Jesus então faz um esboço do que é felicidade do contexto dos céus. E ele começa no primeiro versículo falando algo interessante. Bem-aventurado os o quê? Humildes de espírito. Em uma versão diz os pobres de espírito. Ele está dizendo feliz os humildes de espírito. E eu anotei aqui que a primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que para termos esta felicidade dentro do nosso coração, nós precisamos ter uma atitude correta em relação a nós mesmos. Enquanto nós não nos enxergarmos como realmente somos, fica complicado de nós sermos felizes ao ponto de vista eterno. E isso é interessante. Porque uma das coisas que atrapalha a nossa vida é a falta de humildade. E essas coisas que Jesus está falando aqui, Ele não está falando para aquele momento as pessoas incrédulas. Ele está falando para quem estava seguindo Ele. Então Ele diz, bem-aventurado os humildes de espírito. E eu anotei aqui que a humildade de espírito é você ter uma correta estima do que você é, quem você é. E Deus então começa mostrando algumas coisas na sua palavra, de como nós podemos nos enganar e acharmos que somos uma coisa que não somos. Eu vou te dar um exemplo. Pedro, por exemplo, ele é chamado por Cristo, como todos nós aqui fomos chamados por Jesus. Ele nos fez um convite, como ele fez a Pedro. Nós respondemos como Pedro também respondeu. Mas a questão da humildade está em você te conhecer e saber quem você é e como o pecado estragou a tua vida. Como o pecado estragou a minha vida. O apóstolo Paulo chega a escrever em Romanos capítulo 7, dizendo: o mal que eu detesto fazer, esse eu venho fazer. E o bem que eu deveria de fazer, meu ser não me deixa fazer. E ele vai dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Quem me livrará dessas coisas? Ele faz uma pergunta e ele dá a resposta: graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Então a humildade, quando Jesus diz bem-aventurados humildes, significa aquela pessoa que reconhece a sua total pobreza. Por quê? Porque a Bíblia começa dizendo que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Trocou o seu trono de glória e desceu até esta terra num caos de pecado para nos abençoar. E sabe o que nós demos para Ele? Não demos um hotel 5 estrelas. Foi oferecido para ele uma manjedoura, uma estrebaria, onde animais foram o seu ar-condicionado com o seu bafo. Deus. Então quando ele diz na sua lição, bem-aventurados humildes, ele está dizendo, você precisa de conhecer e reconhecer que você não é nada sem Deus. Que Deus é tudo em todos. E quando a nossa ideia começa a pegar essa visão do céu, as coisas começam a ser diferentes. Aí, a lição vem sobre a vida de Pedro. Jesus chama Pedro, Pedro vai caminhar com Jesus. Mas olha o que acontece nesse fato em Lucas capítulo 22.
começar a ver, a partir do versículo 24, Lucas 22, que suscita entre eles uma discussão. Quem é maior, quem é melhor, quem é que tem mais presença diante de Deus. E me parece que isso só passa as gerações e tudo se repete. Sabe, só muda a cidade, os endereços, mas as coisas se repetem. E aí, suscita entre eles uma discussão, qual deles parecia ser o melhor. E Jesus vai então dizer para eles: ó, não é assim no reino dos céus. Quem quiser ser o maior, seja o que serve. Se quer ser grande no reino de Deus, seja servo. E Jesus começa a ensinar isso, e no meio disso estava Pedro. E depois que Jesus então mostra para eles que é uma inversão em relação ao que o mundo diz, que a cosmovisão do mundo é: o importante é você. Tanto é que hoje tem alguns pregadores dizendo que o homem é o centro do coração de Deus. Tem alguns aí, artistas e youtubers, que pregam e dizem: não, você é a obra-prima de Deus, você é o centro do coração de Deus. Vamos estudar a Bíblia. E aí, Pedro está ali, Jesus está ensinando: você quer ser grande? Sirva. Você quer ser melhor? Sirva. Você quer ser feliz? Sirva. Esse é o ponto de vista de Deus. E Pedro já deve ter começado a se esfolhar, né? Como a gente faz. Esse cara não está entendendo as coisas. Porque às vezes a gente quer dar uma lição de moral a Deus. A gente pensa que sabe. E Pedro já deve ter pensado assim: mas o Senhor está me aproveitando um pouco. Ele não sabe o potencial que eu tenho. A hora que ele descobrir, ninguém me segura mais. Você imagina Jesus descobrir o potencial que esse Pedrão tem aqui. E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, deixa eu dizer uma coisa para ti. Hoje, o diabo quis te peneirar. Ele veio diante de Deus pedir a tua alma. Qual seria a reação de Pedro se ele tivesse entendido o sermão do monte? Jesus, tu conhece todas as coisas. Senhor, tu és o alfa e o ômega. Tu és o primeiro e o último. Senhor, misericórdia, então, o que o Senhor fez por mim? Jesus disse: eu, fica tranquilo, eu orei por ti. Não. O que Pedro disse? Estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Aquela afirmação que nós temos por desconhecer a nós mesmos, por não reconhecermos quem somos, e que falta a humildade dentro do nosso coração. Talvez o que aconteceu esse ano no mundo todo foi um recado de Deus para nós percebermos o que nós estamos fazendo com a vida que Ele nos deu. Nós reconhecemos quem é Ele, temos noção de quem somos e o que o pecado fez conosco. Então Jesus diz: bem-aventurado, feliz é aquele que reconhece que é um miserável e que depende totalmente, exclusivamente de Deus, e não acha que pode ajudar Deus nas coisas. E Pedro então escolhe o caminho mais dolorido, e talvez muitos tenham escolhido esse caminho de Pedro, que mantém dentro de si o orgulho, as vaidades da vida, enquanto o caminho da felicidade está na humildade. E Jesus, não bastante, em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, todos, quem está cansado e sobrecarregado. Queridos, todos nós, cansados de levar bigornada do pecado, sobrecarregado com os fardos do pecado, chegamos, e muitos esbugalhados pelo pecado. Legal, é o convite de Jesus. Mas aí ele diz assim: para que eu estou chamando vocês? Para vocês
aprenderem comigo. E vocês precisam aprender duas coisas: ser manso de coração e humilde de coração. Você entende a ligação do Evangelho? Jesus mostrando que nós precisamos reconhecer e nos conhecer quem somos. Porque nós juramos para Deus que vamos amá-lo, nós dizemos para Deus que nunca vamos deixá-lo, mas vêm as provações e as lutas, e nós já começamos a pensar: será que estou fazendo a coisa certa? Será que vale a pena servir a Deus? Será que esse é o caminho? Está tudo errado na nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente medíocre, ela quer viver a cosmovisão do mundo, e não a visão de Deus. A visão de Deus é você reconhecer primeiro: em tudo nós somos dependentes de Deus. Humildade é você reconhecer que você precisa dele. Ser honesto consigo mesmo e dizer: Jesus, eu não vou me enganar, porque exemplos a tua palavra já tem de alguns que pensaram de si além do que convinha. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 3. Carta de Paulo aos Romanos, quando ele fala sobre o nosso culto racional. Aí ele entra no versículo 13, ele vai dizer ali: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. O que ele diz? Que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. E aí ele vai dizer: segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Sabe o que ele está dizendo? Deus não quer a nossa palavra dizendo que eu prometo, Senhor, que eu vou fazer isso, isso, aquilo. Bobagem. Deus quer o nosso comprometimento em reconhecer que é Ele que faz tudo através de nós. Então eu não posso pensar além do que me convém, que eu sou pobre e miserável, é isso mesmo. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Não sou eu que tenho a felicidade, é Deus que pode me fazer feliz, mediante a sua palavra. Pedro, felicidade está no coração de quem aprendeu a depender de mim, que não vive por consequências e fatos, mas vive pela minha presença, porque eu realizo o coração do homem. Essa é a diferença da felicidade do mundo para com a felicidade de Deus. O mundo vende uma felicidade em você ter as coisas. Então, se você tem um bom emprego, você tem um bom alimento à mesa, aí você está feliz. Mas quando começa a escassear algumas coisas, já começa a ficar meio cistroso. Não, Jesus disse: você vai aprender a olhar para dentro de você e ver que a tua fonte de suprimento está em mim. Jesus estava dizendo isso. E Pedro não soube entender esse momento, como muitos da atualidade hoje não têm entendido o que é humildade. É um reconhecimento de uma total dependência de Jesus. Eu olho, me analiso, eu vejo que eu sou, talvez por esta razão que Deus olha para Davi e encontra nele um coração segundo o seu coração. Que o problema de Davi não estava no erro, ou não estava, a qualidade de Davi não estava simplesmente pelo fato dele ser uma pessoa extraordinária, estava pelo fato dele ser alguém que sabia e reconhecia as suas limitações e conhecia quem era Deus. Então Davi não tinha problema de pedir perdão, de se jogar aos pés do Senhor, de chorar, sabe? Ele tinha humildade para reconhecer dentro dele que era Deus que fazia tudo. Diga comigo: ter uma atitude correta em relação a mim mesmo. Quando eu olho para dentro de mim,
Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que não há bem. eu vejo que não há bem. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. O apóstolo Paulo, Deus, ele é chamado. Ele tem um encontro com Cristo. Jesus toca a vida dele. E ele começa agora uma caminhada com Deus. Quando ele vai ensinar Timóteo, ele vai dizer para Timóteo: filho, eu vou falar minha história para ti. Eu sou um miserável pecador. Sabe o que ele fala? Exatamente isso. Ele diz que transbordou a graça de Deus com fé e amor, mas ele era o principal dos pecadores. O cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Poderia dizer: eu estudei na escola de Gamaliel, eu fui fariseu, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ele disse: eu sou um pobre, um miserável pecador. Se eu vivo é pela graça de Deus. Foi Deus que me considerou fiel, mas eu não sou nada. É Deus tudo. Você consegue entender isso, irmão? Ele não vendeu uma imagem que ele era o super-herói, que ele era o cara, que as coisas aconteciam porque ele era o Paulo. Ele não transmitiu isso para os demais apóstolos. Ele escreve dizendo: não sou nem digno de ser chamado apóstolo. O que eu fiz, não mereço ter essa sigla na minha vida. Se alguma coisa tem, é por graça de Deus. Mas eu sei que eu sou um pobre e miserável pecador. Esse é o primeiro passo, queridos. Na humildade é reconhecer a nossa fragilidade, é reconhecer a essência de Deus e que nós carecemos completamente dele. Nós estamos vivendo o século 21 como se o mundo todo hoje fosse independente de Deus, queridos. De repente veio uma situação, pum! O que nós aprendemos disso tudo nesse ano? Qual é a lição que Deus está nos mostrando no coração? Quem está entendendo o nome de Jesus? Segundo passo, aqui dentro desse texto, está no versículo 4 de Mateus. Deixa o texto aberto de Mateus, porque você vai voltar nele. Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já chorou aqui por alguma coisa? Interessante. Sabe a cosmovisão do mundo para o choro? Eu também chorei. Quando estava com fome, queria mamar. Mas também chorei por outras coisas, até eu entender isso. A cosmovisão do mundo para o choro é quando você perde alguma coisa, quando você quer alguma coisa e você não consegue, então vem o choro, vem um lamento. Mas o que Deus está dizendo aqui, esse choro não tem nada a ver com isso. Quando ele diz bem-aventurados que choram, se no primeiro momento é humildade de espírito, o segundo momento decorre que ele está dizendo: se você reconhece quem é você e o tamanho do estrago que o pecado fez na tua vida, e agora você clama por misericórdia e você começa a chorar a dor do pecado, vem um consolo do Espírito de Deus no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Quando ele diz bem-aventurados que choram, ele está dizendo: quando você reconhece quão miserável é o teu coração diante de Deus, e você olha as coisas ruins que o pecado produziu e que ainda te influenciam, você chora isso,
você amarga isso, você lamenta isso, e quando vem esse choro, quando vem essa lágrima, quando vem esse arrependimento, vem um consolo da parte de Deus no Espírito Santo dentro de nós. Porque de outra sorte, queridos, eu vejo muita gente chorando e pouco resultado. Então o resultado está quando você identifica que o pecado rasurou a tua comunhão com Deus, te tirou do jardim, produziu coisas ruins dentro de você. Então o pecado é inimigo de Deus. E quando você vê o pecado, teu coração tem que chorar. Então por isso ele diz: bem-aventurados que choram. Quando você identifica isso, você não tem prazer mais nessas coisas. E então quando existe um acidente, quando é algo ocasional, e você olha e diz: puxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei da Célia? Se ela é minha irmã em Cristo, se nós vamos morar no céu, se a Bíblia diz que com a tua boca você amaldiçoa ou abençoa, e que as palavras que saem da tua boca poderão te levar para o céu ou para o inferno, e você diz alguma coisa, então você reconhece aquele estado de pecaminosidade, você diz: Senhor, eu errei, mas eu não quero mais ser assim, eu quero ser feliz. Então você começa a te alinhar à frequência daquilo que Deus estabeleceu, e vem um consolo da parte de Deus no teu coração, vem algo que Deus começa a fazer e produzir dentro de você. Por quê? Porque você te mostrou inimigo do pecado. Você enxergou que o pecado te tirou da presença de Deus, e você não quer mais o pecado reinando na tua vida. Então quando mesmo ocasionalmente acontece, você chora, você lamenta, você diz: não, Senhor, não pode mais isso estar. Eu não posso estar 10 anos, 5 anos, 3 anos meses na igreja, e essas coisas se repetirem dentro de mim. Eu não quero mais esses pensamentos na minha vida, Senhor. Eu choro essas coisas, muda elas dentro de mim. Então a Bíblia diz que vem de Deus um consolo, uma bem-aventurança, para que você agora seja acariciado por Deus. Quem está entendendo em nome de Jesus? Jesus está mostrando o ponto da felicidade do céu, como Deus vê as coisas. Como é que nós enxergamos as coisas? E como é que o mundo vê as coisas em nós? Então Jesus começa a construir algo dizendo que é possível ser feliz, se você reconhecer quem você é. Você for humilde para admitir que você carece dele, que você aceita que Deus desconstrua a cosmovisão do mundo dentro de você, e Ele possa construir a visão celestial em você, porque foi exatamente isso que fez. O pecado construiu coisas ruins na nossa vida. Se você lembrar o povo de Israel do Egito, o Egito produziu coisas ruins dentro deles. E mesmo Deus tendo tirado eles do Egito, eles não conseguiram herdar a terra prometida, porque o Egito estava dentro deles. Uma forma errada de ver a Deus, uma forma errada de murmurar, uma forma errada de reclamar das coisas, porque eles tinham o Egito encravado dentro deles. E esse é o problema da nossa geração. Tem algumas coisas que nós estamos carregando no mundo, trazendo junto, arrastando, e Deus precisa desconstruir isto. E nós entendemos que com o pecado não se brinca. Ele leva as pessoas para o abismo, independente de como somos, a nomenclatura que temos, não importa. Nós precisamos reconhecer. Amém? Amém. Diga comigo: ter uma atitude correta em relação ao pecado. Chorar pelo pecado é reconhecer, dizer: Deus, eu não preciso mais disso, o Senhor me libertou do pecado, eu não tenho mais aliança com o pecado, a minha aliança é contigo, Senhor. Sabe, é nós não ficarmos passivos às coisas que estão erradas,
E nós vivendo e pensando assim: Deus me ama como eu sou, Deus me aceita como eu sou. Se Ele disse que eu tenho que aprender com Ele, significa eu chego como eu estou, mas eu preciso mudar. O Evangelho precisa construir algo novo de Deus em mim. Seja relacionamento, significa se você está amaziado e Jesus entra na tua vida, Ele precisa te desamaziar. Como assim, pastor Maurício? Te mostrar princípios de um casamento. Simples. Ele precisa te mostrar que fornicação é pecado, que masturbação é pecado. Quem está entendendo o nome de Jesus? É um reconhecimento dentro de nós que não se brinca com coisas que podem te levar para o inferno. Que Deus quer construir algo bom, perfeito e agradável dentro do nosso coração. Não é o pai ficando passando a mão pelo filho, não, filho, vai passar essa idade, vai passar nada. Depois que se firmou uma visão mundana, você não tira mais. Vai por mim, eu fui pai de adolescente. Se algumas coisas você não olha e não diz, isso não dá. Quando você vê o mundo patrolou, levou. E eu vejo lideranças hoje chorando, pais que estão na igreja e não têm filhos porque deixaram se passar um tempo precioso, achando que aquilo ia passar, passa coisa nenhuma. É a patrola que passa e leva embora. Então a gente aprende biblicamente que Jesus está nos mostrando o caminho da felicidade quando você tem uma aversão do pecado, amém? Versículos 5 e 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui Jesus está dizendo que nós temos que ter uma atitude correta em relação a Deus. Quem é Deus para nós? Sabe, essa atitude correta em relação a Deus, que o mesmo Deus de graça e misericórdia, também exerce justiça e juízo. Você entende? O mesmo Deus que te inocenta, também pode condenar. E a gente precisa conhecer esse Deus. Saber que nós temos Ele a nosso aliado. Então eu não posso simplesmente levar as coisas pensando, isso é assim mesmo. Não, eu preciso conhecer realmente quem é Deus. E isso aqui é interessante, queridos. Porque conhecer a Deus significa, olha o que ele vai dizer aqui um pouquinho para frente em Mateus, capítulo 11. Verso 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dá uma olhadinha para o teu irmão se tem ouvido. Tem, né? Então tu está apto para ouvir. Dá uma batidinha no ombrinho dele e diz: tu está apto para ouvir. Mas a que hei de comparar esta geração? Jesus faz uma pergunta. O que eu vou comparar essa geração? Aí ele vai dizer: é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Olha o que ele está dizendo: meninos agitados. Uma geração de adolescente. Eu já fui menino. Se tem uma coisa que os meninos estão nem aí na fase de menino, são com os pais. Você sabia? Como assim, pastor Maurício?
ao meu pai é meu pai. Mas na fase de adolescente, você está rotando grosso. Acha que sabe mais, que conhece mais, que já tem o teu mundo formado. Em outras palavras, está pensando diferente do pai. Essa é a verdade. Está pensando diferente do pai. Aí passa essa fase, entra pelos 30 e você já começa a pensar assim: meu pai, vou levantar, já se espera, já começou a dar 40, 50, de repente não tem mais o pai junto. Chora. Ai, que saudade do meu pai. Ai, meu pai. E o pai passou. Agora Deus está falando sobre meninos agitados. Significa que não estão prestando atenção naquilo que o pai está falando. Uma geração que não está se dando conta do que Deus quer e o que Deus pensa a respeito das coisas. E aí ele vai dizer aqui, nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Em outras palavras, Deus está dizendo: quando eu estou de luto, vocês estão em festa. Quando eu estou em festa, vocês estão de luto. Não há uma sintonia. E Jesus estava falando para uma geração que pensava que amava Deus, que pensava que era as meninas dos olhos de Deus. E Jesus está ali diante deles, dizendo: vocês não entenderam nada e não conhecem a Deus. Então eu estou te trazendo essa mensagem, queridos, porque Deus falou profundamente ao meu coração sobre isso. Que geração nós somos hoje? A geração do mimimi? A geração do descontentamento? Ou uma geração que chora a dor do pecado? O que levou no Brasil 600 e poucos mil mortos é o pecado. E se nós entendemos um pouquinho sobre as coisas de Deus, nosso coração estaria chorando, as igrejas estariam entupidas de gente, clamando por misericórdia, noite e dia diante de Deus, e não sonhando com um mundo de ficção. Talvez o mundo não está pior, porque uma parcela desse povo, que se diz povo de Deus, tem chorado no seu coração, mas na sua totalidade, nós fantasiamos as coisas de Deus. Nós achamos que Deus é uma marionete que nós negociamos quando queremos. Quando eu tenho uma necessidade, eu vou na igreja, eu pego, eu faço um voto com Deus, Ele me abençoa, eu volto para casa e tudo continua como era antes, e glória a Deus para cá e glória a Deus para lá. Não, queridos, nós não podemos ser uma geração de pessoas, adolescentes, que pensam só nos seus prazeres e na sua vontade. Nós precisamos entender que nós temos um comprometimento e precisamos ter um alinhamento com Deus. Porque todos nós queremos um dia morar no céu. Mas Apocalipse diz que murmuradores não entrarão no céu, mentirosos não entrarão no céu, bêbados não entrarão no céu, homoafetivos não entrarão no céu, várias pessoas não entrarão no céu. Quando nós não entendemos isso, nós não conseguimos perceber a gravidade das coisas. E o tempo está passando. E a porta está se fechando. Teve um tempo que Noé pregou, e a porta se fechou. Há um tempo que nós temos tido de oportunidade de comunhão com Deus, de levar a sério, e sabemos quem é Deus. O mesmo Deus que você lê de graça e misericórdia, em Hebreus diz que é fogo consumidor. Só que se eu entendo que Deus agora está transformando a minha vida, então eu não tenho problema com fogo.
Se Deus me transformou numa joia rara, o fogo dele vai me purificar, vai me tornar melhor. Agora, se eu continuar com a mesma cosmovisão e ideia do mundo, esse fogo vai me consumir. Quem está entendendo em nome de Jesus? Você percebe? Deus quer uma geração que o adore, que o ame, não por aquilo que Ele tem para dar. Ele não tem que provar mais nada para nós. Há 2000 anos a cruz falou tudo que Deus tinha para falar para nós. Ela é o ápice da redenção. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés da cruz. É nós reconhecermos que Deus é Deus. Nada vai mudar isso. Não é Deus que precisa do Maurício, é o Maurício que precisa de Deus. Não é Deus que precisa da família do Maurício, é a família do Maurício que precisa de Deus. Então, quando nós entendemos isso, a profundidade de quem Deus é para nós, em Hebreus diz: o autor e o consumador da fé. Então a gente está entrando mais um Natal, o espírito natalino está pegando, mas qual espírito natalino está nos pegando? O verdadeiro espírito do Natal chama-se Espírito Santo de Deus. Ele visitou os pastores do deserto e anunciou através dos anjos boas novas de grande alegria. Ele diz: nasceu hoje em Belém o Salvador, o Cristo, o Senhor, aquele que pode mudar a tua história de vida, tua casa e tua família. Então, quando você tem entendimento que as bem-aventuranças de Deus está falando aqui sobre bem-aventurado os misericordiosos, significa, se o meu Deus é um Deus misericordioso, eu preciso entender que a misericórdia tem que fazer parte da minha vida. Está dizendo: bem-aventurado os limpos de coração, significa, o meu Deus tem um coração limpo. E a bem-aventurança está quando eu guardo a minha mente, quando eu dou para o Senhor tomar conta do que é do Senhor. A palavra Senhor, no original grego, para quem não sabe, significa dono. Então, quando você levanta as mãos e você canta assim, Paulo Figueiró cantava muito: Cristo é meu Senhor. Você está dizendo assim: ó, Cristo é meu dono. Ele é absoluto. Ah, eu sou teu dono? Por isso que a gente tem que conhecer a Escritura. Lembra quando o jovem rico chegou em Jesus e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse para ele: por que tu me chamas de bom? Só tem um que é bom, e esse é Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: você me reconhece na figura de Deus? Se você me reconhece como Deus, ok, então eu sou Senhor da tua vida. Então nós temos uma frequência, legal, show de bola. Então só te falta uma coisa: vende o que você tem, dá para os pobres, e depois vem e me siga. Acabou com o rapaz. O vivente se desesperou. Sabe por quê? Porque essa cultura que a gente tem hoje no Brasil, de democracia. Ó, pega a Bíblia aí, levanta ela e diz: esse livro, diga comigo, esse livro não é democracia. Não é democracia. Neste livro tem um rei. Tem um rei. Amém? Amém. Mas como nós vivemos na democracia, nós temos dificuldade de entender isso. Nós achamos que nós somos donos das coisas, que é propriedade nossa, quando não é. Então, quem sabe, por exemplo, lá na Inglaterra, tem um príncipe que quer se tornar rei, não consegue. Porque tem uma velhinha lá que não tem jeito de partir. Vai ele e ela continua sendo rainha. E ele está lá, ansiando: um dia eu vou ser rei. Não consegue. Mas aí você reside lá na Inglaterra, e você tem lá a tua empresa,
tem teu automóvel, você tem tua casa, que não é tua, é da rainha, mas você mora nela, ela te dá o direito de morar. Mas de repente a rainha vai lá e diz assim: não quero mais que o sítio seja da Célia. Agora eu vou dar o sítio. E aí? Qual é a nossa reação? O que é isso, irmão? Mas que justiça é essa? Mas eu não sou dono de tudo? Eu não posso fazer? Você me conhece ou não me conhece? Você acha que eu sou um Deus injusto? A gente não conhece a cultura do reino. Sabe, o mesmo Jesus falou da parábola do Senhor que convidou pessoas para trabalhar. Se o senhor viu, você quer trabalhar na minha vinha? Filho, vou te pagar 50, 8 da manhã. Meio-dia, ele encontra Gabriel. Gabriel, você quer trabalhar na minha vinha? Lá no finalzinho, faltando uma hora para terminar o dia, ele encontra Lauri. Lauri, quer trabalhar na minha vinha? 1 hora, bateu o cartão, comparece os 3 para receber. 50 para o seu filho, 50 para o Gabriel, 50 para o Lauri. Mas o que é isso? Senhor, mas eu trabalhei o dia todo, fui explorado. O outro, 1 hora, Senhor. Não, mas pera um pouquinho. Eu não acertei contigo? Você não concordou? Sim. Por que você está questionando? Qual o teu problema? A vinha é tua ou é minha? Quem está entendendo em nome de Jesus? Está conseguindo entender o que Jesus fala nas coisas? E nós achamos que Deus está sendo injusto. Não. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas o que é justiça para nós? E o que é justiça para Deus? O que nós entendemos por choro? E o que é choro para Deus? Quais as nossas motivações nas coisas? E por que elas não acontecem e não andam? Porque nós não entendemos o conteúdo da palavra. Então Jesus está dizendo aqui: eu sou misericordioso. O caminho da felicidade está em você ser misericordioso. Eu sou um Deus justo. O caminho da felicidade está em você também ser justo. E aí ele vai adiante, ele não para nisso. O quinto princípio aqui é você ter uma atitude correta em relação ao teu próximo. Ele vai dizer no 7 até o 9. Ele vai falar sobre coração misericordioso, pacificador. E aí nós vamos entender o que Jesus está dizendo. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, ele vai dizer que o sacerdote e o levita sabiam o que tinham que fazer e não fizeram. O samaritano, entanto, foi lá e ajudou. E Jesus disse: qual é o seu próximo? Então, quando a gente entende a questão que a felicidade está em você também ter uma atitude correta em relação às pessoas, como Deus as vê. Por exemplo, tem um texto bíblico, uma parábola que Jesus disse: apartai de mim, eu não vos conheço. Você já leu essa parábola? E aí disseram assim: mas Senhor, nós fizemos em teu nome muita coisa. Jesus: eu não conheço vocês. Mas por quê? Porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, tive nu e não me vestistes, tive preso e não foste me visitar. Em outras palavras, você não estava nem aí com o teu próximo. E por que Jesus está dizendo isso? Porque ele ensina na oração do Pai Nosso que o Pai o Pai não é teu, queridão. Não pensa que você é a cereja do bolo, exclusividade, Deus contigo, não. O Pai é nosso e o pão é nosso. É para ser compartilhado, repartido. E Jesus ensina exatamente isso. O caminho da felicidade está em você não acumular para você, mas você compartilhar o que Deus está te dando. Quem está entendendo em nome de Jesus? Ah, pastor, mas então se eu compartilhar, eu vou ficar pobre? E ele não disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Quando você reconhece que é Deus tudo em ti, e você dá.
mas você dá de coração. Sabe o que acontece? Quando você tira e dá, Deus repõe. Você tira e dá, Deus repõe. Você tira e dá, Deus repõe. E quando você partir dessa terra, você não vai ter problema nenhum, sabe por quê? Você está satisfeito e feliz em Deus. Do contrário, ele diz: certo homem plantou seus campos, colheu muito, e quando colheu, olhou para o seu depósito e disse: está cheio o depósito, o que eu farei? Já sei, vou construir um pavilhão grande, vou botar tudo lá dentro do celeiro, então quando tiver tudo cheio, eu direi: minha alma está farta, posso deitar em paz. Jesus olha e diz: louco, essa noite te pedirão a alma, e para quem ficará isso? Você está entendendo? Deus não compartilha as coisas sem propósito. Se Ele está dizendo que Ele é um Deus de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Ele também está dizendo: na medida que você mede, você é medido. Na medida que você dá, você vai receber. Você está entendendo? Se você compartilhar amor de Deus, você vai receber amor. Agora, se você também compartilhar coisas materiais que Deus está te dando, Deus vai continuar te dando. Porque existe um princípio nisso. O apóstolo Paulo vai dizer isto. Vamos lá. Atos. E o bom é que essa semana nós entramos em dezembro, então está todo mundo tranquilo para amanhã. Meia-noite nós estamos prontos. Isso aí. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio, que mais bem-aventurado é. Tem isso na tua Bíblia, irmão? Glória a Deus! Na minha também tem. Você entende o que Deus está falando? Quem pode dizer amém? Amém. Você percebe que o Espírito de Deus mostra o caminho da felicidade? Quando você tem um coração dadivoso, quando você entendeu quem você é em Deus agora e quanto você pode fazer de diferente. Sabe, o mundo acumula para si, o mundo retém. Jesus dá, Jesus oferece. Jesus olha para aquele moço e diz: você reconheceu que eu sou Deus, reconheceu que eu sou Senhor da tua vida, então não tem problema, que desprende do que você tem, me segue e vamos embora. E o homem, isso acontece conosco. Jesus, tu é tudo para mim, Senhor, tu é meu Senhor, glória a Deus. Jesus, então compartilha com teu irmão. Lá vem o Senhor. Não, podia pedir outra coisa, né, Deus? Mas Ele sabe exatamente onde está o calo nosso. Se não curar, vai continuar doendo. Você está entendendo? Nós temos dificuldade de reconhecer algumas coisas. Pedro passou por isso. Jesus precisou fazer então o caminho que ele não queria, mas precisou espremer a uva. Então, se tu acha que é assim, Pedro, então tá bom. Quero dizer para ti, hoje ainda, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro podia ter caído de joelhos: Senhor, misericórdia, me ajuda, Senhor, eu sou pobre, miserável, eu sou aquele cara que estava pescando lá quando o Senhor me chamou, não sou ninguém. Agora já acharam que era melhor que os outros. Tinha esquecido as coisas de como Deus fez. Sabe, Deus não quer que sejamos agitados, Deus quer que nós tenhamos no nosso coração maturidade para entender as coisas, amém? E para finalizar, versículo 10 ao 16, Jesus vai falar sobre ser perseguido, vai falar sobre falar e mentir em coisas sobre nós. Ele vai dizer que nós temos que nos regozijar, nos alegrar nisso. Ele vai dizer sobre sermos sal e luz para o mundo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a nossa avaliação em relação ao mundo, queridos? O mundo não está nem aí conosco.
sei se você sabia, mas tem dos ministros, uma ministra, que já tem dentro do seu gabinete lá, projeto de lei para confiscar todas as Bíblias dos colégios e das bibliotecas. Não poderão ter mais Bíblias expostas nas bibliotecas. Pode ter o livro de algum, pode ter o livro não sei do que, pode ter Allan Kardec, mas Bíblia não. Sabe essa Coca-Cola que você gosta, bota no medinho geladinho, toma aquele copão e ama a Coca-Cola? Eles odeiam os cristãos. Se eles pudessem exterminar da face da terra, exterminavam. Sabia que boa parte do que nós consumimos, essas empresas odeiam a vida cristã? E nós temos lá prestigiando. Pastor, então o senhor está dizendo que vamos fazer campanha para parar? Não, nada disso, não. Só estou dizendo que você tem que entender o que é o mundo e como nós temos que viver no mundo. Jesus disse que a luz dele em nós tem que influenciar o mundo e não é o mundo nos influenciar. Eu tenho que ter uma percepção muito clara em relação ao mundo e o que o mundo pensa, porque é exatamente assim que o mundo tem caminhado todos os dias, queridos. E nós vamos aprender com Deus. Então ele mostra: vós sois sal, vós sois luz. Viva temperando, dando sabor. Mas este mundo vai continuar te odiando. Odiou Jesus, odiou os profetas, odiou os apóstolos, e não vai fazer graça com nós. Vai continuar nos odiando, vai continuar falando mentiras, vai continuar nos injuriando. Vai. Jesus disse: então abra teu olho e preste atenção. Aqui não é a tua pátria. Pedro disse: vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não para nós morarmos nessa terra. Enquanto não for abalado os céus e a terra, enquanto não existir uma reformulação por parte do nosso Deus, o caos continuará habitando nessa terra. As coisas erradas continuarão acontecendo, as injustiças continuarão acontecendo, mas nós somos um Deus de justiça. Amém? Amém. Entenda isso. Então, quando nós compartilhamos o corpo e do sangue, Jesus diz: você tem que me conhecer. Sabe por que Jesus pega o elemento do pão e do vinho? Eu fui pesquisar um pouco isso. Por que ele disse assim: quem comer minha carne e beber o meu sangue? Porque havia naquela época um entendimento, e quando você comia uma carne sacrificada, quando você bebia uma bebida que era consagrada a um ídolo, você te tornava aquele ídolo, ou aquilo que estava nele estava em você. Então Jesus, para você entender bem, você quer ser como eu sou, você tem que comer minha carne e beber meu sangue. Por isso que os judeus se escandalizaram, dizendo: como é comer a tua carne e beber teu sangue? Ele disse: sim, porque você vai perceber que os elementos que eu estou partindo e dando agora precisam estar na tua vida, você precisa te identificar, sabe? Então, essa frescura que hoje nós vivemos, de as coisas distantes, a Santa Ceia eu tomo em casa, eu faço como eu quero, queridos, isso não tem embasamento bíblico. Jesus pega o elemento do pão, do cálice, ele diz: é o meu corpo e o meu sangue. Todas as vezes que fazeres isso, faz em memória de mim, lembrando o que eu fiz por vocês. Eu morri e eu ressuscitei, e eu vou voltar. Então tenha isso vivo dentro do teu coração. Não negocie com o mundo. O mundo inteiro jaz no maligno, Jesus falou. Nós temos que viver o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Deixando a graça de Deus fluir em nós, transbordar na nossa vida, para que a gente perceba quão gratificante é você seguir o caminho que Ele abriu para você,
abriu para mim, abriu para todos nós um caminho sobremodo excelente. Então nessa noite nós vamos participar do corpo e do sangue, reconhecendo como Jesus pensa as coisas, deixando de ser adolescente, menino agitado, entendendo o que Deus quer de nós. Qual é o lamento do nosso coração hoje, em relação aos acontecimentos que estão se dando? E nós tirarmos mais tempo para ouvirmos Deus, mais tempos para aprendermos com Deus, e dizer: Senhor, eu não quero estar sentado numa praça, agitado, gritando. Eu quero ter paz no meu coração, mas entendendo o que o Senhor quer para a minha geração. Hoje nós somos uma geração que Deus está se comunicando e está nos mostrando o que nós podemos fazer. Você crê nisso? Amém. Feche os teus olhos.